A guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar. A guerra é também aquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar a batalha é suficientemente conhecida por todos os lados. A felicidade desta vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito. Não. A felicidade é a contínua marcha do desejo, o desejo de um objeto para o outro objeto. E não é a obtenção de um objeto ou de uma coisa, senão o caminho para conseguir uma segunda coisa. A causa disto é que a finalidade do desejo do homem não consiste em gozar apenas uma vez. Não. A finalidade do desejo do homem é garantir para sempre os caminhos do seu desejo. Essas frases são de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um pensador usualmente conhecido, de maneira geral, como um defensor do absolutismo, um defensor da monarquia. Não que isso seja exatamente mentira, mas eu quero mostrar para vocês que Hobbes é muito mais do que isso. Um pensador muito mais interessante, muito mais profundo e muito mais instigante do que muitas vezes se costuma supor. Então vamos falar um pouco sobre Hobbes. Sou o professor Daniel Gomes e antes de começarmos a falar sobre Hobbes, alguns recados importantes e bem rapidinhos para vocês. Primeiro, aqui embaixo vocês encontram um link para um curso de filosofia e sociologia dados por mim e pela professora Renata Esteves, minha amiga. Esse curso, ele traz um panorama tanto dos grandes temas da sociologia, o que inclui os pais da sociologia, Durkheim, Augusto Comte, e também os grandes temas sociológicos importantes para a gente compreender. E o curso de filosofia, da mesma maneira, inclui os grandes temas da história da filosofia e um panorama de Platão, Aristóteles, da filosofia moderna, Descartes, o próprio Hobbes está lá também, chegando até alguns pensadores contemporâneos. Então são dois cursos abrangentes, com material de apoio incluso também, e que podem ajudar, seja pessoas que estão preocupadas com provas, vestibulares, concursos, seja pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco mais da filosofia, da sociologia também, professores. Então, vale conferir, tá numa promoção, você compra para 1 ano e ganha acesso por 2 anos. E convido todos vocês, então, a clicar no link, conhecer, dar uma olhada e ver se interessa. E bom, como sempre, algumas recomendações de leitura sobre Hobbes. E eu tenho aqui 2 livros sobre Hobbes que eu quero recomendar para vocês, de um grande historiador, um dos meus preferidos, já recomendei aqui em outros vídeos, que é o Quentin Skinner, um grande especialista em Hobbes. Esse livro aqui, Hobbes e a Liberdade Republicana, publicado pela editora Unesp, é um livro muito interessante, é um livro que me influenciou muito como historiador, e como historiador do pensamento político, do pensamento filosófico, e aqui vocês encontram, inclusive, um monte de anotação no meu livro. Então, Hobbes e a Liberdade Republicana é um texto que trata também das gravuras, dos frontispícios presentes nos trabalhos de Hobbes. Um livro mais denso, inclusive, do Skinner, também, do mesmo historiador, Quentin Skinner, sobre Hobbes, Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes, também muito interessante. E, aliás, eu gosto muito, para quem for ler o Leviatã, dessa edição da Martins Fontes, é uma boa tradução, e além de ser uma boa tradução, ela tem uma introdução de um outro especialista em Hobbes, que é o Richard Tuck. E essa introdução do Richard Tuck é uma introdução longa, tem aqui muitas páginas a introdução, e essa introdução fala um pouco sobre a história do livro, como é que ele foi feito, como é que ele foi produzido, recomendo bastante também. Bom, vou dividir essa nossa discussão sobre Hobbes em 3 partes. Primeiro, eu vou falar algumas coisas sobre o livro, O Leviatã. E vou falar essas coisas para que vocês pensem um pouco a importância de estudar a história do livro, né? E não apenas o conteúdo do livro, mas de como é importante saber como aquele livro foi produzido, etc., para pensarmos um pouco das suas ideias. Depois, eu vou falar um pouco com vocês sobre a trajetória de Hobbes, quem foi Hobbes, por onde ele andou, as suas ideias fundamentais sobre natureza, liberdade, contrato, representação, para a gente terminar a nossa conversa discutindo justamente a noção de Estado em Hobbes. Veremos, inclusive, que Hobbes usa pouquíssimas vezes a palavra Estado.
Ele prefere a palavra civitas, por exemplo, o que é muito importante pra gente. Então, bom, o Leviatã, o livro mais conhecido de Hobbes e o mais importante, é um livro publicado em 1651, é obra-prima de Hobbes, é uma das obras-primas, inclusive, do pensamento político inglês, um dos livros mais importantes da história do pensamento político inglês, um livro que até hoje é importante para entendermos a política, né? Um livro que ajuda a moldar o pensamento político entre os séculos XVIII e XX. Quer dizer, mesmo as pessoas que criticam Hobbes são tributárias do pensamento de Hobbes, quer dizer, são herdeiras de Hobbes também, mesmo que de uma maneira crítica. Só que o que eu queria dizer para vocês, para a gente começar a pensar historicamente as ideias, eu queria considerar com vocês alguns fatores sobre a história desse livro, o Leviatã, para vocês começarem a pensar a história do pensamento de maneira um pouquinho diferente. Bom, o livro, o Leviatã, foi publicado no final de abril, no início de maio de 1651. O livro ele foi impresso em grandes folhas, né, em formas dobradas para formar 4 páginas no volume final. E é assim que se fazia na época, tá? Se usava mais de uma forma na produção desse livro, como se prova pelas diferentes composições que você encontra. O livro foi impresso em Londres, enquanto Hobbes estava em Paris. Então isso é uma coisa importante. Hobbes estava no exílio em Paris, a impressora estava em Londres. Não é tão longe assim Londres em Paris. Naquela época não tinha o tal do metrô lá debaixo da água, né, entre Inglaterra e França. O que acontecia era, os tipógrafos enviavam folhas todas as semanas para Hobbes corrigir. Só que não havia o tal do metrô ligando Inglaterra e França naquela época. Quer dizer, o envio era caro e de alguma maneira demorado. Então, eles imprimiam um lote de cópias lá em Londres antes de incorporar as correções do Hobbes. Isso, na prática, se traduz na existência de várias edições diferentes do Leviatã circulando na Inglaterra. Algumas dessas cópias que circulavam com cancelamentos. O que eram os cancelamentos? Não tem nada a ver com os cancelamentos de hoje. Os cancelamentos eram pedaços de papel que eram colados nas passagens corrigidas, né? Então, se o Hobbes tinha corrigido uma passagem, eles iam lá e colavam um papel em cima, já que eles já haviam impresso, né? Já tinham imprimido as cópias. Para nossa sorte, há cópias do Leviatã que já haviam sido totalmente corrigidas por Hobbes. Agora, é interessante, se você pega essas cópias do Leviatã que estavam circulando na Inglaterra no momento da publicação, você tem edições com papel de 35 centímetros e não 29 e 30 centímetros. O que isso significa? Significa que se esperava que o texto Leviatã tivesse uma grande repercussão. Essa edição da Martins Fontes é uma edição baseada nessas cópias que foram totalmente corrigidas pelo próprio Hobbes. Agora, você encontra também uma outra edição do Leviatã, que é a edição que provavelmente o Hobbes entregou para o rei em dezembro de 1651. E essa edição que o Hobbes entrega para o rei tinha algumas pequenas alterações, que amenizam, por exemplo, o tom de Hobbes em relação a alguns grupos protestantes. Nós já temos um vídeo aqui no Partiu Universidade sobre esse tema, as revoluções inglesas, né? Hobbes, nesse contexto da Guerra Civil, defendia a causa realista, a causa do rei e não exatamente a causa do parlamento. Por isso, o Hobbes tinha sido exilado na França em 1640. A supor, então, por algumas cartas de Hobbes, ele deve ter escrito o Leviatã ali entre 1649 e 1651, portanto, entre 61 e 63 anos de idade. E nesse momento, ele frequentava a corte de Carlos II, né? O Carlos II, filho do Carlos I, Carlos I que acaba decapitado, como vimos no vídeo, e o Carlos II estava exilado na França. E o Hobbes tinha atuado como preceptor de Carlos II, né? Tinha ajudado, cuidado do garoto, ensinado algumas coisas para ele, do Carlos II, que depois assumiria como rei da Inglaterra. No começo do Leviatã, o Hobbes fala da Guerra Civil Inglesa como se ela estivesse em andamento. Na conclusão do Leviatã, ele fala como se já existisse um governo estável na Inglaterra.
Veja, o Carlos I, o pai do Carlos II, foi executado em 1649. 1650, o exército realista é derrotado em Dunbar. Entre 1649 e 1652, na França, onde Hobbes estava, há uma revolta contra Luís XIV, contra a monarquia, que é a revolta da Fronda. E é interessante você pensar, então, que o Leviatã é um livro que foi considerado, à sua época, profundamente chocante e ofensivo. Algumas pessoas hoje fazem o livro parecer um livro conservador, uma coisa assim, e não é que elas estão completamente erradas, mas é que é interessante que o texto foi visto na época como por algumas pessoas como uma defesa da submissão aos governos, sejam eles quais forem. Quer dizer, algumas pessoas falaram, poxa, se eu seguir os termos do Hobbes, eu vou me submeter ao governo republicano. Há no Leviatã uma ideia, um caráter, um tom, né? O Quentin Skinner usa o termo irênico, né? Quer dizer, um tom conciliador e um tom que visa a paz, a busca da paz. Então algumas pessoas leem o Leviatã e falam, poxa, esse livro não é bem sucedido em defender a monarquia. Ele está buscando a paz, ele está buscando a conciliação, então assim, se um governo republicano me garantir isso, por que não me submeter ao governo republicano? Então a questão, para falar em outras palavras, para ser mais claro no que eu estou dizendo, é muitas pessoas, na época de Hobbes, não enxergaram esse texto como uma boa defesa do absolutismo, como uma boa defesa da monarquia. Muitas pessoas acharam que ele, por exemplo, ao dizer que o propósito das monarquias era garantir a paz e coisa e tal, subverte o propósito da monarquia. Não, a monarquia é monarquia, algumas pessoas na época pensavam, porque ela foi estabelecida por Deus. E não porque ela tem que garantir a paz entre as pessoas ou qualquer coisa desse tipo. Então isso é um ponto muito interessante. Isso é um ponto muito interessante para a gente começar a pensar. Bom, vamos falar um pouco, feitas essas primeiras considerações, vamos falar agora então sobre quem foi Thomas Hobbes, por onde ele andou, o que ele fez e coisa e tal. O Hobbes nasce em 1588. 1588 é o ano também que Filipe II tenta invadir a Inglaterra, com a sua chamada Invencível Armada. Filipe II, que era monarca da Espanha. A Invencível Armada de Filipe II é derrotada, é vencida, não era invencível, pelos ingleses. Nesse contexto, Hobbes nasce. Hobbes era filho de um clérigo semiletrado, então ele era filho de um membro da igreja que não era um grande cardeal, um grande intelectual ou algo assim. Na verdade, o pai de Hobbes, ao que tudo indica, era um alcoólatra que abandona a família. E Hobbes é custeado pelo tio. O tio de Hobbes custeia a presença de Hobbes em Oxford. Hobbes frequenta o Magdalen Hall, que era uma versão um pouco mais barata da mais famosa faculdade lá de Oxford. Bom, Hobbes, durante a sua trajetória acadêmica, é reconhecido como um pensador brilhante, com um domínio excelente de línguas. Então ele sabia inglês, sabia latim, sabia francês, sabia grego, sabia italiano. E Hobbes trabalha fazendo muitas traduções. Inclusive, antes de entrar na faculdade, o Hobbes já havia traduzido para o latim a Medéia de Eurípides. E ele ofereceu a tradução para o seu professor na escola, na Grammar School. Grammar School não era escola de gramática, tá? Grammar School era como chamavam-se essas escolas básicas, digamos assim, da Inglaterra nesse período, que não eram públicas, nem nada disso. Essa ideia da escola pública universal é da Revolução Francesa e posterior. Bom, a primeira obra publicada de Hobbes é uma tradução de Tucídides, né, da Guerra do Peloponeso, de 1629. E uma das últimas obras que Hobbes publicará em vida será uma tradução de Homero, de 1674, ou seja, Hobbes era alguém que passou a vida trabalhando como tradutor e se engajava muito nisso. Hobbes tem uma educação humanista em Oxford, então ele estuda gramática, retórica, poesia, história clássica e filosofia moral. Então tinha uma forte formação nos estudos das humanidades, nos Studia Humanitatis. E bom, você deve me perguntar assim, legal professor, mas alguém com essa formação que o Hobbes tem, tradutor, conhecedor de línguas, de retórica, de filosofia moral,
Que tipo de trabalho um homem desse conseguia na Inglaterra do século XVII? Bom, homens como Hobbes eram usualmente requisitados para trabalhar redigindo cartas, redigindo discursos, redigindo correspondências, educando crianças e atuando junto a homens do parlamento, ajudando homens que estão na política, né, redigindo discursos e coisas e tal. E foi isso exatamente que Hobbes fez. Tá? Hobbes atua como secretário e preceptor do barão Cavendish, no Derbyshire. O barão Cavendish era um dos homens mais ricos da Inglaterra. A biblioteca do barão tinha Petrarca, Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Thomas Moros, Francis Bacon. Quer dizer, a biblioteca do barão tinha uma quantidade impressionante de clássicos e humanistas. Até a sua morte, Hobbes trabalhou com essa família, com a família do barão Cavendish. E ele era referido como um doméstico. Esse era o termo que ele usava para falar sobre a sua própria profissão. Eu sou um doméstico da família do barão Cavendish. Então ajuda eles, redigindo cartas, discursos, cuidando das crianças, da educação das crianças. Tem momentos em que a família do barão Cavendish não se envolvia na vida pública. E nesses momentos, o Hobbes chegou a trabalhar para seus vizinhos, no Derbyshire, tá? Ou para os seus sobrinhos em Newcastle. Bom, Hobbes, junto ao seu protetor, tinha terras na Virgínia e participa da Virginia Company até a sua dissolução em 1624. Então participa, de alguma maneira, do empreendimento colonial. Ele chegou a trabalhar, inclusive, para um amigo da família, Cavendish, que era o Francis Bacon, também um filósofo muito importante. Então, o Hobbes trabalha ao longo da sua vida, então isso é uma coisa que ele fez muitas vezes, viajando com esses filhos da nobreza pela Europa. E nisso ele vai se habituando aos cargos políticos, a esse contexto maior. Quer dizer, viajando com jovens de alta posição, Hobbes tem acesso a figuras importantes da sua época, como por exemplo Galileu, que parece que ele conhece numa dessas viagens ninguém mais, ninguém menos que Galileu. Agora, uma coisa que é muito importante, se você pegar esses livros, o Hobbes, acho que muitos de vocês já viram, por exemplo, a capa do frontispício do Leviatã. Quem não viu, a gente ainda vai discutir nessa nossa aula. Mas para o Hobbes, tinha uma importância muito grande você desenhar, representar visualmente as ideias políticas. Quer dizer, além de escrever o seu pensamento, você fazer uma representação visual desse pensamento. Para Hobbes isso era uma coisa de primeira importância. Hobbes era um leitor de Quintiliano, né, um clássico, e o Quintiliano dizia que se você quer emocionar as pessoas, se você quer persuadir, convencer as pessoas, é preciso fornecer para elas uma imagem, uma pintura daquilo que a gente quer fixar na mente. Né? Então, se eu quero convencer você de uma ideia, além de explicar a ideia, é preciso que eu faça na sua mente, crie na sua mente uma imagem dessa ideia. Olha que interessante. Hobbes, então, tinha pleno conhecimento de livros de emblemas, né? Então, Alciato, Guilherme de La Perrière, Georgette de Montenay, Achille Bocquet, Geoffrey Whitney, né? Livros de emblemas e da importância das imagens. Hobbes tinha pleno domínio e conhecimento disso. Então, para provar o que eu estou falando isso para vocês, vai aparecer agora para vocês aí no vídeo o frontispício da tradução que o Hobbes fez da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Então, dá uma olhada. Aí na imagem que você está vendo, de um lado você vê Arquídamo representando Esparta e de outro lado Péricles representando Atenas. Para quem não se lembra, a Guerra do Peloponeso opõe a Liga de Delos, capitaneada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, capitaneada por Esparta. Olha que interessante, abaixo de Arquídamo, né, que representa Esparta, você tem uma assembleia de espartanos deliberando. Abaixo de Péricles, representando Atenas, você tem o povo ateniense escutando passivamente um orador. Quer dizer, aqui na imagem, você tem claramente uma posição sobre essa guerra e também uma posição sobre a democracia. Então, a democracia ali é apresentada como manipulação.
Tá? O Hobbes, num livro dele chamado Os Elementos da Lei Natural e Política, ele define a democracia como a aristocracia dos oradores. Quer dizer, a democracia é o regime da manipulação, né? Do convencimento, e essa visão que está aí no frontispício dele. E do outro lado, a Assembleia de Esparta, você vê os homens deliberando, conversando, em igualdade, etc. Então você percebe a importância para Hobbes de você criar, da ideia de você criar uma imagem, né? Isso ele tira de Quintiliano, mas não apenas de Quintiliano, também de outras pessoas, uma imagem daquilo que você está querendo dizer. O primeiro tratado político de Hobbes foi um discurso sobre os primeiros 4 parágrafos dos Anais de Tácito. Então, esse é o primeiro tratado político de Hobbes, publicado em 1620. E nele, a gente encontra algumas passagens muito interessantes. Hobbes diz assim: os homens são de tal modo que o desejo e a esperança do bem os afeta mais que a sua fruição. Então as pessoas são mais afetadas pela vontade de conseguir as coisas do que pelas coisas mesmo. Pois a fruição, né, quer dizer, você aproveitar das coisas que você tem, induz à saciedade, mas a esperança é um estímulo para os desejos dos homens. Então as pessoas são mais movidas pelo desejo de ter as coisas do que pela própria posse das coisas. Outra passagem desse texto, diz Hobbes, e aqui o Hobbes está falando sobre a República na Roma Antiga. Ele fala: os crimes de Tarquínio, né, o Tarquínio, o soberbo que teria sido o último dos reis de Roma antes da República, deram a cor para a sua expulsão e para a alteração do governo. E é isso que o autor intitula liberdade. Não porque a servidão esteja vinculada à monarquia, mas porque, quando os reis abusam dos seus cargos, quando os reis tiranizam seus súditos, tal usurpação provoca esforços pela liberdade, embora a razão e a religião nos ensinem a tolerar o jugo. Não é o governo, mas o abuso que faz a alteração ser chamada de liberdade. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? É possível ser livre numa monarquia. A monarquia não necessariamente é oposta à liberdade. O problema é quando essa monarquia se torna tirânica. E a tirania induz as pessoas à rebelião. Embora, diz ele, muitas vezes seria mais interessante a gente tolerar esses abusos. Seria mais interessante para a nossa própria tranquilidade e paz. Bom, a tradução que ele fez de Tucídides, sobre a qual eu já falei um pouquinho hoje, ele publica em 1629, e na verdade é o primeiro texto que o Hobbes publica com seu nome. E numa nota, olha que legal, dessa tradução, ele diz que a causa da Guerra do Peloponeso era o medo que os espartanos tinham do crescimento de Atenas. Quer dizer, ali já está uma ideia que será desenvolvida por ele depois, segundo a qual o medo leva à agressão. O medo leva à guerra. Interessante. 1637 ele publica uma edição da Retórica de Aristóteles. E numa breve nota à arte da retórica, Hobbes enfatizava a importância da retórica para você adquirir o poder. Quer dizer, os antigos não desvinculavam a retórica da busca da verdade. Já Hobbes diz que os princípios da retórica, quais são os princípios da retórica? São as opiniões, agora citando Hobbes, comuns que os homens têm no que se refere ao proveitoso e ao não proveitoso, né? O que nos dá proveito e o que não nos dá, ao que é justo e ao que é injusto, ao que é honroso e ao que é desonroso. Em retórica, diz Hobbes, os princípios têm de ser opiniões comuns como as que o juiz já possui, porque a finalidade da retórica é a vitória que consiste em obter a crença. Quer dizer, Hobbes está conclamando os seus pupilos a se adaptarem ao que o mundo acredita que é a virtude. 1634, Hobbes visita Paris com o filho do conde de Devonshire e Hobbes, então, conhece a influência dos escritores ligados ao monge francês Marat Mersenne, especialmente um escritor chamado René Descartes. 1640, Hobbes é tomado pelo pânico, porque ele pensou que qualquer pessoa que tivesse a posição que ele tem poderia ser perseguida pelo parlamento no contexto das revoluções inglesas, né, da Guerra Civil, que estava começando nesse momento, como nós já falamos.
Então, nesse momento, com medo da Guerra Civil, Hobbes parte para a França. Na França, ele mora na casa do seu amigo Charles Dubosc e em Paris, né? E depois ele frequenta, como eu já mencionei para vocês, a corte de Carlos II, filho do Carlos I, que acaba decapitado, e se exila em Paris. Bom, 1641 aparece os primeiros esboços dos Elementa Philosophiae, né? Do Hobbes, dividido em 3 partes. O corpo, né? Corpus, o homem, o homo, e civis, né? A sociedade civil. Então, a primeira parte referindo-se à física e metafísica, a segunda parte referindo-se à ação humana, às sensações e à moralidade, e a última parte referindo-se à política. O Hobbes fica 20 anos trabalhando nesse texto. Tá? Às vezes eu tenho uns alunos lá na faculdade que vão fazer iniciação científica comigo e falam: nossa, professor, mas eu vou ficar um ano inteirinho falando sobre esse tema. Eu falo: ó, pessoal, os grandes, aqueles que realmente são os grandes pensadores intelectuais da história, ficaram como Hobbes, trabalhando 20 anos, 30 anos num texto, né? É importante, hoje as pessoas estão muito apressadas, mas fecha esse parênteses, esse desabafo. 1642, Hobbes imprime cópias da terceira parte, da parte sobre política, com o título de Do Cidadão, de Tive, e distribui aos seus amigos. Em 1647, uma empresa holandesa publica o texto. E o Hobbes adquire notoriedade em toda a Europa. A parte 1 é publicada em 1655 como Da Matéria, De Corpore. A parte 2, em 1668, como Do Homem, De Homine. E as 3 partes acabam sendo publicadas em conjunto em 1668, acompanhadas de uma tradução para o latim do Leviatã. Por que eu estou falando isso? Alguns estudiosos de Hobbes sugerem que o fato de Hobbes publicar esses textos junto com Leviatã talvez seja um indício de que Hobbes não enxergava esses textos como contraditórios. Há autores como Quentin Skinner, já vou falar mais sobre isso, que vão dizer que o Hobbes muda de ideia ao longo da vida no que diz respeito àquilo que ele pensa sobre a liberdade. Outros dizem que não, que ele tem uma concepção mais ou menos estável de liberdade ao longo da sua vida. Bom, o Hobbes também compôs uma síntese, né, em inglês das 2 últimas sessões do livro, chamada Elementos da Lei, né? Então, bom, o Hobbes, e eu acho que também isso é uma coisa que eu quis provar, dando essas informações para vocês, o Hobbes acreditava firmemente na importância da filosofia para a vida humana. Sobretudo, no papel da filosofia para nos libertar de uma das coisas que mais nos aflige, que é o medo. Vou ler aqui uma passagem do livro Do Cidadão. Caso se conhecessem os padrões da ação humana, diz Hobbes, com a mesma certeza que a gente conhece as figuras, a magnitude das figuras, então a ambição e a ganância, cujo poder se apoia nas falsas opiniões que nós temos a respeito do certo e do errado, ficariam desarmadas. Então, se a gente conhecesse bem o funcionamento da ação humana, poderíamos desarmar a ambição, desarmar a ganância, e a humanidade poderia desfrutar de uma paz tão segura que é improvável que tivessem de lutar novamente. Então, presta muita atenção nessa frase. Hobbes é obcecado com o tema da paz. E não é por acaso, já falei para vocês do contexto de Hobbes, ele está vivendo numa época de guerras civis. É uma filosofia que nos oferece uma solução para o problema da paz. E, aliás, do que eu falei para vocês até agora, vem também uma questão importante para aqueles que estudam e pensam Hobbes. Quer dizer, qual a relação entre as ideias que Hobbes tem da ciência e as teorias políticas de Hobbes? Porque, não sei se vocês sabem, Hobbes também era matemático. Também escrevia sobre matemática. E me parece, não só para mim, mas para muitas pessoas que estudam Hobbes, que há uma relação importante entre as ideias de Hobbes sobre ciência, matemática e suas ideias políticas. Tem um estudioso chamado Peter Laslett que diz que Hobbes era um escritor político, metapolítico. Como assim? As suas ideias sobre política se ancoram em coisas que não são propriamente políticas, em coisas que vêm da aritmética e da geometria. Léo Strauss, outro que escreve também bastante sobre Hobbes,
diz que a leitura de Hobbes é uma leitura dedutiva e científica. Richard Tuck lê Hobbes em relação com Francis Bacon, com quem Hobbes chegou a conviver. Tá? O Marx, Karl Marx, lá no texto A Sagrada Família, diz que em Hobbes há uma ciência reduzida ao cálculo. Que a teoria hobbesiana, diz o Marx, seria uma teoria fortemente calculista, né? Cálculo de o que é melhor, o que é menos pior, o que a gente abdica para conseguir. Bom, o discurso do método do Descartes havia sido lançado em 1637. Hobbes não era bem um entusiasta de todas as ideias de Descartes, mas Hobbes leu Descartes. Tá? Bom, diferente de Descartes, para Hobbes, todos os pensamentos tinham sua origem nas sensações. Então Hobbes é um pensador empirista. E se todos os pensamentos têm a sua origem nas sensações, nos sentidos, todos os nossos pensamentos estão envolvidos em cadeias de causalidades que envolvem o mundo externo, como, sei lá, a luz, a circulação de sangue. Quer dizer, o físico e o mental não podem ser absolutamente separados. Então, por conseguinte, todas as nossas intenções e ações têm relação com processos materiais. E daí que muitos autores falam que em Hobbes a ideia de livre-arbítrio é uma ideia absurda. Hobbes não trabalha com a noção de livre-arbítrio, mas trabalha com a noção de deliberação. E essa deliberação, por sua vez, tem uma causa. Vamos falar mais sobre isso. Assim, a ideia de deliberação vem de libra, né? Que tem a ver com balança, deliberar, né? Librare, pesar na balança. Quando você delibera, essa deliberação, ela tem relação com todos os nossos medos e todos os nossos apetites que são colocados na balança. Então, aqui lendo uma passagem de Hobbes, Hobbes diz assim: quando a gente delibera, o último apetite, assim como o último medo, chama-se vontade. Ou seja, o último apetite quer fazer, o último medo não quer fazer. E aí você pesa. Veja, olha uma coisa muito interessante para você pensar comigo. Se todas as nossas ações têm relação com os nossos medos, desejos, etc., as ações sob compulsão, então quando o Ari, que está aqui me gravando, fala assim, você vai gravar esse vídeo de qualquer maneira. Quando eu gravo o vídeo, isso também é produto da minha vontade. Embora eu esteja sob essa compulsão específica do Ari, mas eu poderia estar sob a compulsão do medo. Poderia estar sob a compulsão do desejo. São várias formas de compulsão. Quer dizer, agir movido pela cobiça, agir movido pelo medo, agir movido por uma pessoa que está mandando agir, são ações que seguem o mesmo processo de deliberação. O que o Hobbes está fazendo, eu sei que é complexa essa ideia, mas vou tentar deixar mais claro. O Hobbes está rompendo com uma tradição e ele está negando a oposição entre o homem livre e o homem guiado pelas paixões. Sabe aquela ideia? Não, eu sou uma pessoa livre porque eu não sigo os meus desejos, porque eu não sigo as minhas paixões, eu estou livre dos meus desejos. Ora, diz Hobbes, o apetite e a vontade nos homens e nos animais são a mesma coisa. Quer dizer, não existem agentes com qualidade moral fora do nosso pensamento. Então, vou ler uma passagem do Hobbes. Seja qual for o objeto do desejo de qualquer pessoa, esse objeto é aquele a que cada um chama de bom. O objeto de seu ódio e aversão é aquilo que ele chama de mal. Muito complexo? Vou tentar deixar mais claro para vocês nos próximos minutos. E vamos fazer como Hobbes fazia, de ilustrar as ideias que estamos tentando passar. Dá uma olhada aí. Essa gravura é uma gravura que não é dos livros de Hobbes, é uma gravura de Daniel Mesnet, e é uma gravura que fala sobre o problema da deliberação e da liberdade. Veja, aí a ideia de liber, libra, liberi e liber, né? A ideia de liber, livre, está ligado à ideia de deliberar, de librare, de pesar. Lá no Leviatã, Hobbes diz assim: quando surgem no espírito humano apetites e aversões, esperanças e medos, relativamente a uma mesma coisa, quando passam sucessivamente pelo pensamento, as consequências boas ou más de praticar ou não praticar
uma coisa proposta, toda a soma de desejos, aversões, esperanças e medos leva o nome de deliberação. Então a deliberação não é uma atividade independente de todas essas paixões e coisa e tal. Ela envolve todas essas coisas. O mundo da natureza, para Hobbes, é um mundo regido pelas leis da natureza. Então é um mundo sem as leis humanas. Se não há leis humanas, não tem como existir justiça. O que é a realidade? Ele escreve na sua autobiografia no final da vida: a realidade é composta por matéria em movimento. O que é o coração, se não uma mola? O que são os nervos, se não outras tantas cordas, e juntas, se não outras tantas rodas? Então, o mundo da natureza é o mundo regido pelas leis da natureza. O nosso mundo, o mundo da sociedade civil, é o mundo do artifício. Ele é um mundo artificial. Artificial não no sentido de falso, como a gente usa às vezes artificial no dia a dia, mas artificial no sentido de fruto do nosso artifício. Quer dizer, o nosso mundo da sociedade civil é um mundo onde há um corpo, que é o corpo que é a sociedade, por nós mesmos criado, para regular as nossas relações uns com os outros. E este mundo a gente inventa, a sociedade civil e também o Estado, por meio de convenções e pactos. Quer dizer, a política não é o mundo da natureza. A política é o mundo do artifício. E a grande aspiração da política é a paz. É a paz. Veja, o texto de Hobbes, o Leviatã, ele é, como todos os outros textos, um texto sobre outros textos. E Hobbes, então, ele está criticando aqueles que dão autoridade demais para a monarquia, como os defensores do direito divino, os defensores de que o poder do rei vem de Deus. Hobbes não é o defensor do direito divino. E é por isso que muitos reis, muitos defensores da monarquia, não gostaram de Hobbes. Para Hobbes não é de Deus que vem o poder dos reis. Então Hobbes critica essas pessoas. Só que Hobbes também critica aqueles que dão pouca autoridade para os governos, como os republicanos. E lá no Leviatã ele fala, tem gente que está lendo muito os latinos, quer dizer, os romanos, os clássicos, isso está prejudicando a gente. Para Hobbes, o poder dos reis não vem do poder paterno, como defendem outras pessoas na época dele, como Robert Filmer, que escreve na época O Patriarca. Para Hobbes, na natureza, homens e mulheres são iguais. Tem uma escritora feminista chamada Carol Pateman, que escreve um texto lá nos anos 80 chamado O Contrato Sexual, e ela fala de Hobbes, Locke, Rousseau, e ela fala, veja, Hobbes, diz ela, é o único que considera que na natureza homens e mulheres são iguais, e que a desigualdade entre homens e mulheres é construída socialmente. Ela fala que desses autores, desses grandes autores contratualistas, Hobbes é o único que vê assim, e há um momento no Leviatã que Hobbes levanta a hipótese de que o soberano seja uma mulher. Na verdade, o que Hobbes, segundo Carol Pateman, vê é que há um direito de domínio materno na natureza, que está associado à ideia da mãe proteger o filho. Vamos ler aqui o que Hobbes diz sobre isso. Hobbes fala assim no Leviatã: os que atribuem o domínio apenas ao homem, por ser do sexo mais excelente, quer dizer, os que pensam isso, enganam-se totalmente. Por quê? Estou citando o Leviatã. Porque nem sempre se verifica essa diferença de força e de prudência entre o homem e a mulher, de maneira que o direito possa ser determinado sem a guerra. Olha o que o Hobbes está sugerindo no Leviatã. Que o domínio do homem sobre a mulher não foi estabelecido por uma questão de natureza, mas por uma questão de guerra. Bom, vamos entender então agora um pouco como é que o Hobbes constrói o seu pensamento sobre natureza, sobre política. Para Hobbes, o desejo fundamental do ser humano é se preservar da morte e, consequentemente, fazer o que julgar necessário para preservar-se da morte. O ser humano tem o direito natural de fazer isso. Então, na natureza é assim. Na natureza, a gente quer se preservar da morte. E a gente quer fazer o que a gente julga ser necessário para não morrer. Lá no texto do Cidadão, Hobbes diz assim: a palavra direito não tem outro significado além do que a liberdade por todos possuída
de usar as suas faculdades de acordo com a razão pura. O direito, portanto, não é, como a gente pensa hoje, correlato de deveres. Né? Os direitos em Hobbes são direitos de ação. Tá? E aí vem a metáfora da maçã no deserto. Veja, no estado de natureza, estamos eu e o Ari no deserto, ambos encontramos uma maçã no meio do deserto, ambos, nós dois, eu e o Ari, temos direito a essa maçã. Porque nós temos o direito a buscar nos preservar da morte. E ambos podemos usar da nossa liberdade natural para conseguir aquela maçã. Isso na natureza. Então, os direitos em Hobbes são direitos desmoralizados. Então, as noções de certo e errado, as noções de justiça e injustiça, elas não têm lugar na natureza. Onde não há lei, não pode haver injustiça. Na natureza, não há lei, portanto, não há justiça. Então, isso é interessante, né? O direito da natureza, portanto, repetindo, é a liberdade, estou aqui citando Hobbes, que cada homem possui de usar o seu próprio poder da maneira que quiser para se preservar de sua própria natureza. Então, o direito, para Hobbes, envolve um juízo. Como assim envolve um juízo? Envolve não apenas eu preservar a minha vida, mas eu também fazer aquilo que eu acho que é importante para preservar a minha própria vida. E aí a questão da deliberação, que eu falei para vocês agora há pouco, que envolve todos os apetites, paixões, medos, etc. Então, a autopreservação e a procura de paz são um direito natural. E na natureza, cada indivíduo tece os seus próprios juízos sobre tudo. Quer dizer, cada um faz o que quiser, o que ele achar melhor, para se conservar. E as pessoas vão fazer coisas diferentes. Se as pessoas vão fazer coisas diferentes, quer dizer, não há um juízo objetivo. As pessoas terão opiniões diferentes sobre o que é necessário fazer para sobreviver. Então, na natureza há igualdade. Diz Hobbes, a natureza fez os homens tão iguais, porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte. Quer dizer, mesmo que o Ari seja muito musculosão e eu seja muito magrinho e fraquinho, ainda assim eu posso pegar uma faca e matar o Ari. Quer dizer, eu não vou fazer isso, tá? Eu só estou dando um exemplo para explicar o que o Hobbes está dizendo. O que o Hobbes quer dizer é, a diferença de força entre os seres humanos, mas o ser humano mais fraquinho, se ele tiver uma faca, um pedaço de madeira, ele consegue matar o ser humano mais forte. Isso prova que a diferença de força entre os seres humanos não é relevante. Os seres humanos são mais ou menos iguais no que diz respeito à força. E seriam desiguais se um realmente fosse incapaz de matar o outro de nenhuma maneira. É desta igualdade quanto à capacidade que deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos os nossos fins. Como todos os seres humanos são mais ou menos iguais, quer dizer, a desigualdade natural não é muito relevante, todos os seres humanos têm mais ou menos esperança. A mesma esperança de conseguir sobreviver, de conseguir ter as suas coisas. Quer dizer, e no caminho para o seu fim, eles se esforçam por destruir e subjugar um ao outro. Quer dizer, na natureza, se todos têm direito a se autopreservar e se todos têm direito a fazer o que as pessoas bem entendem para se autopreservar, quer dizer, se todo mundo tem direito ao juízo, esses juízos naturalmente serão conflitantes. Quer dizer, o que eu acho que eu preciso fazer para sobreviver vai confrontar com o que o Ari acha que ele precisa fazer para sobreviver. Nós dois encontraremos uma maçã no deserto e iremos brigar. É nesse contexto sem lei que o direito ao próprio juízo se torna o direito a todas as coisas. Então, é fundamental, isso é muito importante, se você quer entender Hobbes mesmo, é fundamental para a teoria política de Hobbes a incompatibilidade entre os juízos. Quer dizer, a incompatibilidade entre o que as pessoas pensam que elas podem fazer para elas sobreviverem. Tá? Então é muito interessante. Aqui vocês vão ver mais uma imagem, não é de Hobbes. Essa imagem está nos Emblemas Morais de Sebastián de Covarrubias, é de 1610. O que eu sei é que o Hobbes tinha esse livro de emblemas na sua biblioteca. E nessa imagem, você vê a opinião da multidão sendo representada como um monstro de muitas cabeças. Quer dizer, a opinião das multidões, ela em si é conflitiva e acéfala. Para Hobbes, o que é o desejo? Ou
o seu inverso, a aversão. Tanto o desejo quanto a aversão implica a ausência do objeto. Quer dizer, se eu desejo esse livro, é porque esse livro não está comigo, eu não tenho. Se eu tiver, eu não o desejo mais, eu já o tenho. Então, o desejo e a aversão, eles supõem que eu não tenho aquilo que eu quero ter. Já o amor ou o ódio supõe a presença desse objeto. Então, eu amo esse livro porque eu o tenho. Ou eu odeio esse livro, não é o caso, porque eu o tenho. A ambição é o desejo de você ter cargos de proeminência. Se traduz, né, no seu desejo de cargos de proeminência. A pusilanimidade é o desejo de coisas que vão, de fato, contribuir pouco para você. O medo que você tem, mas você não sabe exatamente do que. Aquele medo cujo objeto é indefinido, acho que todo mundo já sentiu isso em maior ou menor grau, é o que ele vai chamar de terror pânico. O pânico, o terror pânico, é o medo o qual você não sabe exatamente do que ou porquê. Tá? A alegria é a imaginação que você tem do seu próprio poder e da sua própria capacidade. A tristeza é o inverso. É a convicção da sua falta de poder, da sua falta de capacidade. A esperança está ligada à sua crença de conseguir alguma coisa. Então são essas paixões que permeiam a vida dos seres humanos, e todas as paixões envolvem alguma crença. Então as paixões, no estado de natureza, elas têm um caráter cognitivo em Hobbes. Então o homem, para ser alegre, ele tem que se imaginar poderoso. Mas para você se imaginar poderoso, você tem que necessariamente se imaginar mais poderoso que alguém. Quer dizer, a ideia de poder, a ideia de que você é bom, a ideia de que você é forte, implica sempre uma comparação, mesmo que você não queira. Você só se sente forte se você for mais forte que alguém. Não dá pra você ser forte sozinho no deserto, isolado de todas as pessoas. Então, olha que interessante. Toda alegria humana, diz Hobbes, se baseia na comparação com outras pessoas. As paixões que inclinam você a buscar a paz são precisamente o medo de morrer. É por temer a morte que você busca a paz. E assim, você deseja as coisas necessárias para uma vida confortável e para você conseguir ter uma certa previsibilidade na sua vida. O que é o poder, então? O poder de um homem consiste nos meios que ele dispõe para obter alguma coisa no futuro. Então, isso é o poder. Então, o dinheiro é poder porque o dinheiro te garante meios de conseguir algo. Né? Então, existem várias formas de poder. O poder, ele pode ser original, então ele pode ser da natureza, ou ele pode ser adquirido, instrumental. Ter servidores é poder. Então, se eu tenho pessoas que me servem, essas pessoas me garantem acesso a coisas no futuro, coisas das mais variadas naturezas. Ter amigos é ter poder. A ciência é um pequeno poder. A honra consiste apenas na opinião do poder. Então eu sou uma pessoa, as pessoas me consideram honrado, as pessoas têm uma opinião de que eu tenho poder, de que eu tenho meios para conseguir outras coisas. O que os pensamentos são para os desejos? Os pensamentos são para os desejos como batedores. Sabe, numa guerra, você envia um batedor lá na frente para ver como estão as coisas, voltar e informar o exército. Então os pensamentos são como batedores para os desejos. Quer dizer, os pensamentos encontram o caminho para as coisas que eu vou desejar. Os pensamentos me levam para desejar isso, para desejar aquilo. As paixões que mais provocam diferenças de capacidade, de engenho, são o maior ou menor desejo de poder, de riqueza, de saber e de honra. Todas as paixões podem ser reduzidas ao desejo de poder. Então, no fundo, todas as paixões são formas de desejos de poder. Porque riqueza, conhecimento e honra são diferentes formas de poder. Assim como não ter nenhum desejo é a mesma coisa que estar morto, ter paixões fracas é ser estúpido. Ter paixões indiferentes é ser leviano e distraído. O que é a felicidade para Hobbes? A felicidade não é você ficar em casa sem fazer nada. Não é o repouso de um espírito satisfeito. Essa é a expressão que ele usa. A felicidade é a marcha do desejo, de um objeto para outro objeto. Então você obtém um e você quer outro. A causa disso
é que a finalidade do desejo humano não é gozar, quer dizer, não é desfrutar daquilo que você conseguiu. Só por um momento. A causa, a finalidade do desejo humano é garantir para sempre os caminhos do seu desejo futuro. Olha que interessante. Então, felicidade não é você ter uma coisa. Isso é que você ter uma coisa, você desfruta só no momento. Felicidade é você sentir que você tem acesso a ter coisas no futuro. Ou seja, felicidade está ligada a poder. Poder naquele sentido robesiano, né? Não é necessariamente cargos. Pode ser também. Mas não perceba que as coisas que eu tô falando são conectadas. Você não pode fazer que nem o pessoal faz aí na internet, que é pegar frases isoladas de Hobbes e querer fazer conclusões a partir delas, né? Você tem que conectar tudo isso que eu tô falando. Eu tô tentando construir com vocês aqui uma arquitetura de pensamento. Então, enfim, tudo isso nos leva à conclusão de que há uma tendência em todos os seres humanos de estar sempre desejando poder e mais poder. E esse desejo de poder e poder e poder cessa apenas com a morte. Tá? Então, veja como é tosco, porque eu já vi gente aqui no YouTube falando assim, para Hobbes o ser humano é mau por natureza. E veja que não é isso, né? Se fosse isso, Hobbes seria um pensador muito tosco. Não seria Hobbes. Perceba que a arquitetura é muito mais complexa. E não é isso. E o Hobbes não fala que o ser humano é mauzinho por natureza. O que ele diz há um direito natural de autoconservação. Esse direito natural nos leva, cada um de nós, a querer conseguir fazer as coisas que a gente acha que são importantes para se autopreservar, e aí vem a busca pelo poder, para garantir o acesso às coisas no futuro. E isso naturalmente leva à guerra, que é a condição humana no estado de natureza. Veja, se todo mundo, se eu e o Ari, ambos na natureza, temos direito à maçã, porque temos direito a fazer o que a gente acha melhor para sobreviver, naturalmente isso vai nos levar à guerra de todos contra todos. Quer dizer, o homem natural não é, como pensava Aristóteles, uma criatura social e civil. Tá? É o homem que com direito invade e o homem que com direito resiste. Esse é o estado de natureza. Temos o direito de invadir e temos o direito de resistir. Os homens da natureza eram não só pobres e mutuamente hostis, como careciam por completo de consolo e da beleza da vida que a paz e a sociedade são capazes de proporcionar. A vida no estado de natureza citando Hobbes, solitary, poor, nasty, brutish and short. É uma vida solitária, pobre, cruel, brutal, perversa e curta. Né? Então, vamos aqui vamos fazer como Hobbes gostava de fazer. Imagens para ilustrar as nossas ideias. Então dá uma olhada aí. O que vocês estão vendo agora é o frontispício, agora sendo o livro do Hobbes, que é o livro do cidadão. Esse frontispício foi gravado por Jean Mateus e ele representa a liberdade, a libertas, que está à direita. Veja que a liberdade, ela é uma mulher carrancuda. Ela está em cima de um pedestal com um arco na mão esquerda e uma flecha na mão direita. Atrás da liberdade, você tem 3 homens quase pelados. 2 desses homens estão armados de uma maneira muito similar e eles perseguem os outros, tá? Que fogem para proteger a vida deles. Tem uma última figura lá no fundo que está ameaçando todo mundo com um porrete. Quer dizer, essa imagem da mulher, da liberdade, e esta cena atrás, ela é provavelmente baseada numa outra imagem, que é a imagem América, de Cesare Ripa, ou talvez, pode ser também uma outra hipótese, das imagens sobre os nativos americanos produzidas em 1580 por John White e gravadas para ilustrar os relatos da Virgínia de Thomas Harriot. Dá uma olhada em mais uma imagem. Aqui são as imagens, agora sim, do Thomas Harriot, de 1590, uma possível base, uma possível fonte, veja que é bem parecido, né? Da imagem que o Hobbes usa no seu livro do Cidadão. O que eu quero mostrar para vocês agora também é que o pensamento político do século XVII se apropriava das representações visuais sobre a América para fundamentar suas próprias ideias políticas, né? Então, quer dizer, o que o Hobbes está dizendo sobre política é, em certa medida, ancorado ao que as pessoas pensavam sobre a América. Aqui mais uma imagem para vocês. Aqui a América, como está na iconologia de Cesare Ripa. Então, a ideia que está nessa imagem de Cesare Ripa é que a natureza, na condição de natureza, é obrigada
a produzir por si própria os seus meios de defesa, que é um pouco a ideia de Hobbes. Então, quando Hobbes fala em estado de natureza, ele dá dois exemplos. Os povos primitivos, nas palavras dele, claro, nenhum historiador hoje mais fala em povos primitivos, né? Aqui usando o vocabulário dele. Os povos primitivos da América do Norte, só que não só. Ele fala também da Guerra Civil Inglesa. Quer dizer, então a natureza em Hobbes, ela não é uma coisa que está no passado apenas. A natureza, ela é uma potência de toda a sociedade humana. Quer dizer, ela é tão futuro quanto passado. Em outras palavras, quando os ingleses acabam com a monarquia, entram numa guerra civil, eles voltam para o estado de natureza. Quer dizer, a natureza, ela não é algo do passado apenas. Ela é algo que está sempre à espreita. É algo que está sempre presente em potência. Nada pode ser mais instrutivo em favor da lealdade e da justiça, diz Hobbes, que a lembrança das guerras civis. Bom, estado de natureza, portanto, não é algo necessariamente do passado, no sentido cronológico. É algo que está sempre presente, pode sempre vir à tona, como aconteceu na Inglaterra, no exemplo que ele dá. E qual é, então, agora vamos à solução, porque o Hobbes não é um chorão, ele não fica só falando, ó, que desgraça o ser humano e tal. O Hobbes oferece soluções. Qual a solução que o Hobbes oferece para que nós, seres humanos, obtenhamos a paz? Ora, se a origem da guerra de todos contra todos é o fato de que eu e o Ari, cada um de nós, fazemos o que nós julgamos ser o melhor para sobreviver, e o que cada um julga ser o melhor para sobreviver entra em conflito, porque não há um juízo objetivo, a solução é a gente renunciar ao nosso direito privado de julgamento sobre o que garante a nossa preservação. E olha o paradoxo, a gente renuncia ao nosso juízo sobre a preservação para garantir a nossa preservação. Em outras palavras, a gente renuncia a fazer tudo o que a gente quiser para sobreviver, justamente para sobreviver. Quer dizer, é uma transferência de direitos, e essa transferência de direitos é chamada de contrato. É por isso que o Karl Marx, chamava Hobbes de calculista, porque esse pacto é um cálculo. Quer dizer, é um cálculo de adição e subtração. Eu renuncio ao meu juízo, ao meu direito de fazer o que eu quiser para me preservar, justamente para que eu consiga me preservar. Então, repetindo, as paixões que nos levam a procurar a paz são o medo da morte e o desejo de ter garantia das coisas que eu preciso para sobreviver. Então, veja, o Hobbes não está defendendo a obediência e a submissão ilimitada, como às vezes tem gente aí na internet que vai falar, erradamente, gente que não leu o Hobbes. Tá, o Hobbes está dizendo que é o seguinte, as nossas crenças são produtos dos nossos juízos. E o homem que é sábio, se você for sábio, você vai entender como as suas crenças são frágeis. Então há em Hobbes um grau de ceticismo no seu pacto social. Quer dizer, você entende que você insistir em fazer o que você acha que tem que ser feito para sobreviver, vai te levar ao conflito. Se todos fizerem isso, vai ser o conflito. Então você entende que os seus juízos são frágeis. Esse é o momento cético, de suspensão da certeza. Então, você renuncia a essas crenças para garantir a sua própria autoconservação. Então, esse é o paradoxo hobbesiano. O direito natural de autoconservação leva você a usar o seu juízo para sobreviver, fazer o que você bem entende para sobreviver, só que se você fazer o que você bem entende para sobreviver, isso vai te levar à guerra, que vai prejudicar a sua própria sobrevivência. Então você renuncia a isso para que você possa sobreviver. Você renuncia a esse direito. E como você renuncia? Você renuncia por meio de um contrato. Esse contrato com outras pessoas institui o poder soberano. E aí os juízos desse poder soberano a gente passa a considerar como os nossos juízos. Tá? No livro do Cidadão e nos Elementos, o Hobbes considera o juízo, esse contrato social, como uma renúncia de direitos. No Leviatã, é muito mais um contrato de autorização. Quer dizer, os súditos se tornam autores das ações do soberano. O que o soberano fizer é o que eu estou fazendo. Tá? O Quentin Skinner, nesses dois livros que eu mostrei para vocês, no começo da nossa conversa, ele fala que não é bem um contrato de dois... O contrato de Hobbes não são duas pessoas fazendo um contrato, como um contrato comercial, por exemplo. Não é um contrato entre um povo e um soberano.
é um contrato entre indivíduos. E o Hobbes diz assim, no Leviatã. Ó, estou lendo, nessa edição da Martins Fontes, o que eu vou ler agora está na página 135. Hobbes diz assim: ninguém pode renunciar ao direito de resistir a quem o ataque pela força para lhe tirar a vida, pois o motivo e o fim devido ao qual se introduz esta renúncia e transferência de direitos não é mais que a segurança de cada um. Então, para de dizer, pelo amor de Deus, que o Hobbes defende que você tem que obedecer o rei em todos os momentos, em qualquer caso. Hobbes não diz isso, Hobbes diz o oposto disso. Vai ler o Leviatã. Hobbes não é um defensor de um poder ilimitado e total, não é isso. Bom, tem uma passagem que eu acho muito legal aqui do Leviatã, na qual Hobbes diz assim: Covenants without the sword are but words. Traduzindo, acordos sem a espada são nada além de palavras. Quer dizer, para que a lei aconteça, para que a paz se efetive, para que as palavras justo e injusto tenham significado, é preciso alguma espécie de poder coercitivo, repressor. É preciso, é necessário. Capaz de obrigar as pessoas a cumprirem a lei, a cumprirem os seus pactos mediante o terror de algum castigo que seja superior ao benefício que esperam tirar do rompimento do pacto. Então, a pessoa que pensa em roubar, ela tem que temer que virá um castigo superior ao benefício que ela pode obter roubando. A justiça é o quê? É o cumprimento dos pactos válidos. Mas a validade dos pactos só começa com a existência de um poder civil capaz de obrigar as pessoas a cumprirem os pactos. E só aí que começa a haver propriedade. Né? Só a propriedade se se existir um poder capaz de garanti-la. Então, o que é a propriedade? Propriedade aparece, está na página 153 aqui dessa edição. Saber quais os bens que eu posso gozar e quais ações eu posso praticar. Então, na natureza, e aqui veja como Hobbes é diferente de Locke, na natureza não há propriedade, pois na natureza todas as pessoas têm direito a todas as coisas. Portanto, não há propriedade na natureza. E sem o contrato social, portanto, não somos um corpo político. Sem o contrato social, somos uma multidão. Tá? E a verdade é que nós não temos interesse em romper o contrato social. Porque o contrato é feito para garantir a nossa própria preservação. A gente obedece ao pacto para a gente se proteger. Então eu obedeço à lei porque eu espero que as outras pessoas obedeçam também. E assim eu garanto a minha própria existência. A consciência pública nessa sociedade civil deve substituir totalmente a nossa. Então se a paz é o nosso objetivo, não há outro caminho senão instituir essa forma de soberania. Tá? Os homens unidos por uma única, como uma única pessoa, por um poder comum, para garantir a sua paz, a sua defesa e seus benefícios comuns. Então é isso. Em outras palavras, se tivesse que resumir, a ideia fundamental aqui é ou o Leviatã. Leviatã é o monstro bíblico, que aqui está sendo usado como metáfora para falar desse poder civil que está garantindo a paz. É ou o Leviatã ou a guerra civil. Lá no capítulo 21 do Leviatã, Hobbes define liberdade. Como é que Hobbes define liberdade? Liberdade, diz ele, é a ausência de impedimentos externos ao movimento, a ausência de oposição. Então a liberdade, ela serve tanto para as criaturas irracionais quanto para as racionais. Então se meu cachorro está aqui dormindo no meu pé, se eu o prendo, eu restrinjo o seu movimento, restrinjo a sua liberdade. Tá? Isso vale para elementos racionais e irracionais, porque de tudo que estiver amarrado ou envolvido de modo a não poder mover-se, se não dentro de um certo espaço, dizemos que não tem liberdade de ir mais além. Então, se eu contenho as águas por um dique ou por um canal, eu estou restringindo a liberdade das águas. Então, o conceito de liberdade serve tanto para o mundo humano quanto para o mundo não humano. Então, ser livre para Hobbes é estar desimpedido para mover-se de acordo com os próprios poderes naturais. Então, um ser humano só é privado de liberdade se existir algum impedimento externo que torna para ele impossível de se mover. Tá? Se o impedimento é apenas externo, olha a sagacidade aqui. Significa-se que se eu deixo de fazer uma coisa porque eu tenho medo, eu não estou perdendo minha liberdade.
já que não tem ninguém externo me impedindo. E aí voltamos à questão da deliberação. Por isso que eu falei isso lá atrás. A deliberação acontece em liberdade, mesmo que ela seja movida pelo medo. Mesmo que a minha decisão seja movida pelo medo, ainda é a minha decisão. Eu ainda posso fazer essa decisão. Eu só deixo de ser livre se houver alguém exterior me impedindo. Então só há liberdade se a ação estiver desobstruída. Então ele usa no exemplo 21, ele fala de uma pessoa paralítica, né? Uma pessoa por uma questão de alguma deficiência física privada do movimento. Ele fala, essa pessoa paralítica, diz o Hobbes, nos termos de Hobbes, tá? Ela não é menos livre porque ela não anda. Porque assim, não é que alguém está impedindo ela de se mover. É uma fraqueza intrínseca, uma questão intrínseca dela. Então não a fraqueza intrínseca não tira a minha liberdade. Aliás, isso aqui ele está dialogando com os escolásticos. Para quem conhece mais da filosofia medieval, ele está fazendo um diálogo grande aqui com a filosofia medieval. Bom, mas isso a gente pode falar em outros vídeos. Então, uma pessoa, por exemplo, se eu evito gastar meu dinheiro porque eu tenho medo de ficar pobre, eu não estou perdendo a minha liberdade. Eu deliberei. A paixão, mover agido pela paixão, não é perder a liberdade, como diziam algumas pessoas ligadas ao estoicismo, por exemplo. Aqui ele está se contrapondo a essas pessoas. E ele está se contrapondo também a uma tradição republicana, né, que diz que a liberdade é o autogoverno, mesmo se ninguém estiver me impedindo, a possibilidade de alguém impedir a minha liberdade já tiraria a minha liberdade. Aqui ele está dizendo não. E aí, numa outra edição do texto, ele acrescenta um exemplo, Hobbes. Ele fala assim, ó, quando alguém atira os seus bens no mar, porque está com medo de afundar o barco, faz isso por vontade própria. Poderia não fazer. E morrer, com o barco afundando. Então, essa ação, jogar meus bens no mar para que meu barco não afunde, eu a faço por medo e eu delibero. É liberdade, né? É uma deliberação. Então, assim também, às vezes, só se pagam as dívidas com medo de ser preso. Quando eu pago uma dívida para não ser preso, não estou agindo por coação. Estou agindo em liberdade. Logo, onde ele quer chegar com tudo isso? Uma pessoa que transfere os seus poderes para um soberano por medo, para se preservar, o faz em liberdade. O absolutismo, portanto, não é incompatível com a liberdade. É esse o ponto que ele quer chegar. E olha como estão conectadas as ideias aí de como é que ele pensa o ser humano, a sua física, a sua disposição e a questão política. Espero ter mostrado isso, suas paixões. Então, liberdade e necessidade são compatíveis. Quando eu ajo por necessidade, eu ajo em liberdade. Claro, idealmente, ele fala isso. Os homens não devem obedecer por medo, mas devem reconhecer que há boas razões para obedecer. A tese do Quentin Skinner, nesse livro aqui, Hobbes e a Liberdade Republicana, é que o Hobbes ele muda sua ideia de liberdade ao longo das suas obras. Tá? Segundo o Quentin Skinner, a interpretação do Quentin Skinner, há um momento que o Hobbes defende, né, a possibilidade de uma liberdade impedida por questões internas. Tá? Há um momento que ele fala isso. A questão seria que no Leviatã ele deixa uma ênfase mais clara que os limites da liberdade são apenas externos. E segundo o Quentin Skinner, isso tem a ver com a Guerra Civil Inglesa. Também quis mostrar ao longo desse vídeo que para entender o pensamento de Hobbes de uma maneira histórica, é preciso compreender a publicação, o texto, o que está acontecendo na Inglaterra, é preciso compreender todos esses elementos. Agora, é isso. Se os únicos impedimentos à minha liberdade são externos, tudo aquilo que a lei não me proíbe de fazer, eu posso fazer. Ou seja, nos silêncios da lei, eu tenho muitas liberdades. Então, o Hobbes diz assim, quando você transfere os seus poderes para o soberano, de autoconservação, você ainda preserva a sua liberdade. São os exemplos que ele dá de comprar e vender, de contratar um com o outro, de escolher onde você quer morar, de ter a sua própria dieta, de ter o seu próprio trabalho, de criar suas crianças como você acha mais adequado. Então, quando você transfere o seu direito de juízo para o soberano, para garantir a paz, todas essas outras liberdades estão mais garantidas nesse estado absolutista do que antes. Então, é interessante. É claro, diz o Hobbes, que há muitos casos em que é legítimo resistir. Ele deixa muito claro no Leviatã que há casos, quando o soberano passa do ponto, que você pode resistir. Isso ele deixa muito claro. Mas
na maior parte do momento, dos tempos e das ações, a gente entende que obedecer é importante para garantir a paz. Então, no fundo, quando a gente faz o contrato social, a gente só perde os elementos da nossa liberdade que, se conservados, iriam destruir a nossa vida e a nossa paz. Ou seja, esse é o ponto do Hobbes, é possível ser livre e dependente de alguém. Quer dizer, a liberdade não tem nada a ver com a independência. Eu posso ser livre e dependente. Eu posso ser livre e estar submetido. Então, o que a gente faz quando a gente faz o contrato social? A gente confere a força e o poder a um homem ou a uma assembleia de homens. Veja que no Leviatã, e é por isso que muitos monarcas não gostavam do Hobbes, o Hobbes deixa claro que pode ser a monarquia, mas pode ser também uma outra forma de governo, desde que ela garanta a paz. Pode ser um homem, então pode ser uma monarquia, mas pode ser uma assembleia também. A assembleia esta, o homem, que está na página 147 dessa edição da Martins Fontes, que possa reduzir todas as suas vontades a uma só vontade. Em outras palavras, você designa um homem ou uma assembleia de homens como portador das suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos. Quer dizer, é assim que o Hobbes é um dos primeiros grandes teóricos modernos da representação. Da ideia de representação. A ideia de portador, quando ele fala portador, ele está se referindo a Cícero, tá? Cícero fala isso lá no The Offices, né? Já falamos bastante desse texto aqui em outros vídeos. O Cícero fala lá que o magistrado deve entender que ele porta a pessoa da Civitas, da sociedade civil. Fora do contrato social, a condição é uma condição de guerra. Então, a rigor, o soberano, podendo ser um rei ou uma assembleia, Hobbes diz isso. O soberano tem os mesmos direitos que o indivíduo tem no estado de natureza. Né? Então, esse soberano tem o dever de impor aos súditos aquilo que ele considera necessário para a preservação dos súditos. Então, veja, se na natureza nós temos o direito a fazer tudo aquilo que a gente considera o correto para a nossa preservação, na sociedade civil, o soberano tem o direito de fazer o que ele considera necessário para a preservação dos súditos. Se ele fizer mais do que isso, ele está extrapolando os seus direitos. Então, em tese, o súdito deve obedecer. Mas, de novo, no capítulo 31, Hobbes lembra que o governo negligente dos príncipes é punido com rebelião, e a rebelião com carnificina. Então, a todo momento, Hobbes está vendo as guerras civis acontecendo. A todo momento ele diz, príncipes, é melhor que as pessoas te obedeçam, mas também maus príncipes são punidos com rebelião. Rebelião com carnificina, como aconteceu com Carlos I. A vantagem da monarquia, então, ele tem uma predileção pela monarquia, embora ele admita que possa não ser uma monarquia. Mas a vantagem da monarquia é que ela não deriva da virtude do rei, da honra, da tradição ou de Deus, mas do interesse. Quer dizer, na monarquia, o rei, o bem do público será o bem do rei também. Pelo menos é assim que o Hobbes pensa, depois outras pessoas, obviamente, vão contestar bastante isso, né? Bom, já caminhando para o fim da nossa discussão, é interessante que tudo isso que eu falei agora sobre Hobbes, eu imagino que muitos de vocês já tenham escutado falar, ainda que de maneira mais simplificada, na escola, enfim, em outros lugares. Agora, poucas pessoas ouviram falar do que Hobbes diz na parte 3 e 4 do Leviatã. E é interessante que a parte 3 e 4 do Leviatã, que é quando Hobbes fala de religião, é a parte que, embora menos conhecida hoje, na época foi a parte mais polêmica. Então, nesses textos, o Hobbes critica religiosos, como presbiterianos e católicos, e autores democráticos, segundo ele, que usam ideias greco-romanas e se opõem à monarquia. Né? Ele faz essa referência. Para Hobbes, o soberano, que pode ser um rei ou uma assembleia, pode interpretar as escrituras ou determinar a doutrina cristã sem dar atenção aos padres ordenados, da mesma forma que se faz com assuntos seculares. Então, de uma maneira, Hobbes está evitando um conflito direto com a igreja anglicana, com a igreja da Inglaterra, que é o significado de anglicano. Na edição em latim que ele faz, lembra que ele faz uma edição, que ele entrega para o rei, ele chega a suprimir a passagem na qual ele diz que a tolerância pode ser interessante se a tolerância nos levar à paz. Tá? Ele chega a suprimir essa passagem. Bom, mas a questão aqui para Hobbes, o soberano
pode estabelecer uma nova interpretação da Bíblia. Só que essa interpretação, segundo Hobbes, ela deve ser minimalista. Como assim? Ela deve falar do mínimo necessário para a gente ser admitido no céu. Então, a Trindade, a Santíssima Trindade, Deus, Moisés, os apóstolos, a materialidade da alma. Para Hobbes, a alma tem uma materialidade. O caráter terreno da vida após a morte. Então, a vida após a morte é uma vida com carne, inclusive com sexo. É meio excêntrico, né, essa parte do Leviatã. Inclusive, por conta dessa excentricidade, Hobbes perdeu amigos, etc. Foi banido da corte de Carlos II em 1651 e foi forçado a voltar para a Inglaterra em 1652. Né? Então, desde que ele é forçado a voltar para a Inglaterra, o Hobbes se dedicou aí a refinar a sua filosofia, etc. Aí os autores falam, como é que eu explico esse final meio excêntrico do Leviatã? Segundo um estudioso de Hobbes, John Pocock, o que o Hobbes queria nesse final era evitar, né, dando para o soberano o direito de interpretar as escrituras, evitar a existência de um clero que ficasse ameaçando as pessoas e produzindo desordem. Então ele queria garantir unidade. Richard Tuck, outro estudioso de Hobbes, diz que o Hobbes queria era livrar as pessoas do medo. Como assim? O Hobbes quer uma religião mínima, uma religião básica, sem muita extravagância. Uma religião que promete salvação fácil a quem tiver fé e obediência. Para Hobbes, essa religião fácil é a melhor religião para a gente se livrar do medo, para a gente viver uma boa vida. Quer dizer, várias vezes no Leviatã, inclusive, o Hobbes fala, não é para ter medo de fantasma, de anões, de doentes, essas coisas são criações humanas que para Hobbes só geram medo, apreensão, angústia. De alguma maneira, então, a religião em Hobbes, segundo o Richard Tuck, é uma religião pensada em termos civis. Quer dizer, uma religião pensada não a partir do dogma, mas a partir dos seus efeitos sociais e psicológicos. É por isso que o Raymond diz que o Hobbes é um ateu cristão. É claro que a formulação é um pouco em sátira, mas para dizer justamente isso, que é uma religião pensada em termos políticos, para garantir a paz, para garantir uma vida sem medo, etc. E bom, para terminar, quando Quentin Skinner discute o Estado em Hobbes, ele fala, Hobbes quase não usa a palavra Estado, ele usa mais a palavra civitas, né, para falar sobre isso. Mas há um momento no Leviatã que ele fala assim, o Estado é uma pessoa em ficção, uma persona fictae, né, uma pessoa ficcional. Uma pessoa cujos atos, uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada uma como autora, de modo a essa pessoa ficcional, o Estado, poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Esse é o Leviatã, ou antes, aquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e a nossa defesa. Então, a sociedade, para Hobbes, ela é composta por indivíduos e não por corpos. Aliás, um parênteses, é por isso que muita gente diz que, é claro, Hobbes não era um liberal, mas o pensamento de Hobbes será apropriado pelos liberais, porque ele pensa a sociedade como um conjunto de indivíduos, ele pensa a liberdade como a ausência de restrições externas, e ele pensa o contrato social não como um contrato entre o povo e o soberano, mas como entre cada pessoa individualmente. O poder dos reis não vem de Deus. O poder do rei vem do consentimento de cada um dos súditos. Os reis são representantes, né? Ou essa assembleia de homens que é o soberano são representantes, né? Então, uma pessoa que representa a outra é uma pessoa simulada ou artificial. Artificial, de novo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de uma pessoa por criação, por artifício. Aqueles que representam as pessoas artificiais são os atores, que pelo ato de autorização, autorizamos os representantes a atuarem em nosso nome como pessoas artificiais, como se suas ações fossem as nossas ações. Então, a sociedade, ela é um conjunto de indivíduos unificada por meio do soberano que nos representa, conferindo a nós unidade ao criar uma pessoa artificial dotada de autoridade. E aí você tem o Estado. Então, o Estado não é o governante para Hobbes. O Estado para Hobbes também não é constituído pelos governados. Governantes e governados vêm e vão. O Estado permanece e subsiste, cumprindo seus deveres para além das nossas vidas individuais. O Estado é uma pessoa por ficção.
personificada pelo soberano, pelo governante, que sobrevive ao Estado. Então o Estado é um artifício, uma pessoa artificial, como os deuses gregos, diz Hobbes. Essa é a expressão que ele usa. Por mais que o Estado seja uma invenção humana, ele atua e tem impacto sobre nossas vidas, nos prende, cobra impostos e tal. Tá? Então o Estado precisa de uma autoridade, de um autor. Tá? Esse é o tema do Leviatã. Como é que funciona isso daí? Para a gente terminar o nosso vídeo, vamos ver agora, então, finalmente, o frontispício do Leviatã. Aqui você está vendo o frontispício do Leviatã, de 1751. Tá? O Hobbes utiliza essa imagem quando ele entrega a cópia do Leviatã para o Carlos II. Aqui, o Estado é representado como uma figura protetora, lá em cima. E veja que o corpo do Estado é composto por várias pessoinhas. É composto pelo povo, que em Hobbes é um conjunto de indivíduos. A cabeça do soberano, perceba, eleva-se do corpo do povo. Nesse sentido, a multidão, corporificada no monarca, é também autora dos atos do soberano. Como há um soberano, o campo, que está logo à frente, e a cidade, que está um pouco à frente, permanecem pacíficos. Na mão direita do soberano, uma espada, autoridade civil. Na mão esquerda, a cruz episcopal, autoridade eclesiástica. Então lembra que no final do Leviatã, ele fala sobre o poder que os reis têm de interpretar as escrituras. O rei ou a assembleia de homens. Com isso, Hobbes pretende mostrar então que o soberano, protetor do povo, é juiz em todas as causas, tanto nas causas espirituais quanto nas causas temporais. Na parte de baixo, você vê painéis. Né? Você vê aí o título do livro, Leviatã, ou a matéria, a forma e o poder da Commonwealth eclesiástica e civil. E aí você vê à esquerda, no primeiro painel à esquerda, um castelo com canhão. No primeiro painel à direita, à sua direita, tá? À direita de quem está assistindo, uma igreja. Na esquerda, no segundo painel logo abaixo, um diadema. Na direita, no segundo painel abaixo, uma mitra. Então é o símbolo, é o poder civil, à esquerda, e o poder religioso, à direita. No terceiro painel abaixo à esquerda, você tem um canhão apontando para a República Eclesiástica e Civil. No terceiro painel à direita, um raio. Esse raio é uma representação bastante convencional da excomunhão. No quarto painel à esquerda, picas, sabres, bandeiras e um tambor, quer dizer, a guerra. No quarto painel à direita, a técnica bifurcada, que é o quê? O que isso significa? A maneira escolástica de argumentar. No último painel à esquerda, um campo de batalha. No último painel abaixo à direita, escolásticos, quer dizer, o pensamento religioso, a gente tem vídeos aqui sobre isso, fazendo uma disputácio, né? Fazendo uma discussão. A lição que os painéis nos levam é: não devemos dividir o poder religioso e o poder secular. Perceba que eu espero ter provado para vocês, esse foi um dos grandes pontos aqui desse vídeo, que Hobbes é um pensador muito importante. Que Hobbes é um pensador muito profundo. Que mesmo que não concordemos com ele, é claro que eu não concordo com as teorias hobbesianas, óbvio, há ali muita coisa importante. Muita coisa que depois será usada por pensadores democratas, pensadores liberais, socialistas, enfim. Há em Hobbes discussões fundamentais sobre representação, discussões fundamentais sobre a relação entre o Estado e as leis, discussões fundamentais sobre a sociedade como um conjunto de indivíduos, e ficou claro o porquê que ele não foi efetivo como teórico do absolutismo. Apesar de, às vezes, nos manuais escolares ele ser apresentado como um teórico do absolutismo, na realidade, muitos reis irão vê-lo com muita desconfiança, porque para ele o poder dos reis não vem de Deus, vem do pacto feito pelas pessoas. E o poder dos reis não existe para a própria glória dos reis, existe para garantir a paz para as pessoas. Né? E por isso que ele foi muito mal visto por muita gente em seu próprio tempo, como eu disse lá no comecinho do vídeo. Então, se depois de assistir este vídeo, você está com uma boa sensação, falando, nossa, estou com uma sensação positiva de que segundo a qual eu aprendi coisas, pensei coisas que eu não tinha pensado antes, estou com novas discussões na minha mente, se tudo isso
passa e atravessa as suas sensações, e portanto você está com uma vontade grande de dar um like nesse vídeo, de comentar nesse vídeo para engajá-lo, ou de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito ou inscrita neste canal, se você está sentindo isso, faça isso. E se você o fizer, você fará, na teoria hobbesiana, pela sua própria vontade. Porque a deliberação, quando ela é feita a partir de todo esse complexo de impulsos, paixões, etc., não é algo que tira a sua liberdade. Eu tiraria a sua liberdade se eu te forçasse a dar um like. Se eu tivesse aí, pegasse seu dedinho e falasse, dá um like, dá um like. Então, estou pedindo para que você, em liberdade, se quiser, portanto, dê esse like, faça os comentários e se inscreva. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.